Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, não importa a saudação, né? O que importa mesmo é que há um só Deus, né? Um só Jesus e um só Espírito Santo, né? Então, glória a Deus, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todas as coisas, né? Pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia que Ele nos dá e pela nossa saúde principalmente, né? Então, eu me chamo Adriana, é um prazer ter vocês por aqui, a amizade de vocês, mesmo à distância, a cada dia eu fico mais motivada, né, a gravar, pelo carinho de vocês. Não é pela quantidade de inscritos, não estou aqui para isso. É porque eu sei, né, que estou fazendo a coisa certa, estou no caminho certo. Então, meu abraço da parte do Senhor a todos vocês. Quero falar que Jesus ama vocês, né? De uma forma imensurável, que vocês nem imaginam, né? Que Ele se aborrece também, lógico, quando nós desobedecemos, mas Ele nos ama, né? Ele não ama quando pecamos, não ama o nosso pecado, não ama o pecador, mas Jesus nos ama como ser humano, né? Porque Ele deu a vida por nós, por todas as pessoas. Ele não escolheu, Ele não disse assim: eu vou dar a vida por Adriana, né, por Bárbara ou por Cláudia, né? O alfabeto, Ele não selecionou, né? Ele disse: olhe, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Mas para ter vida em abundância, nós temos que, né, estar bem. Nós temos que estar, né, alimentados da palavra. Nós temos que matar a nossa carne diariamente para que nós possamos ter abundância da parte do Senhor, não é verdade? Então, eu quero falar hoje sobre que Deus permite a gente ser tentado. Lá em Mateus 40 você vai ver, né, que Jesus foi tentado, o Filho de Deus foi tentado. E Deus conhece o nosso limite, Deus conhece o nosso coração, né, nossa mente, até onde possamos ir, né, as decisões que vamos tomar. Ele já sabe de tudo, Ele conhece as nossas fraquezas e Ele permite e deixa nós irmos até, sabe, a gente se cansar. Mas a tentação dela nós não estamos livres, porque nem o Filho de Deus esteve. Mas Ele venceu, né, com a palavra. Nós podemos ver em Mateus, separado aqui, Mateus 4, né? Nós podemos ver como Jesus respondeu a Satanás. E fique sabendo você, né, que Satanás, ele conhece a palavra de cor e salteado, né? Antes que Jesus falasse, ele falou, mas está escrito, né? Assim, ele sabe. Então, você tem que estar preparado, tem que estar firme para não ser envergonhado, porque ele conhece a palavra, né? Conhece mais que eu, mais que você, né? Por mais que a gente já tenha lido a Bíblia, muitos ainda não leram toda, né? Porque a gente lê, não podemos ler como ler assim qualquer livro. Nós temos que ler e pedirmos o discernimento, a sabedoria do Espírito Santo, porque nós podemos ler o mesmo versículo e nós não teremos o mesmo entendimento, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela é viva, né? Eu sempre falo, o autor, ele se comunica conosco sempre ao vivo, todas as vezes que nós estamos
buscando ele, não é verdade? Então, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 4, em Mateus. E antes de começar, eu quero deixar um abraço para todos os inscritos, todos que têm o hábito de assistir, para Marlise, minha amiga, na fé, para Luciano, de Coisas da Roça, para o Simon do Fogão de Minas, para o Bruno Oliveira, que tem um canal. Gente, o Bruno está começando agora. Segundo o que eu sei, que ele posta aí, é que ele é de Recife, né? E ele tem demonstrado um carinho, né, um respeito pela minha pessoa. E ele se sente motivado, né? Eu fico feliz de ter feito algo, né? De estar fazendo algo. Eu não, o Espírito Santo em mim, pela vida de alguém. Esse é o objetivo. Então ele se sentiu motivado a gravar vídeos cantando e lendo a palavra, quer dizer, música, não, é a palavra cantada. E eu achei tão lindo, que eu digo, sempre grave, sempre que tiver um tempinho grave, coloque um vídeo e vá fazendo, porque quantas vidas, né, não podem ser modificadas. E eu deixo meu abraço para você, Bruno. Nós somos de estados vizinhos, bem vizinhos, né, um do outro, e eu não conheço seu estado, e que Deus abençoe, né? A sua história de vida é bonita, pelo que eu já vi aí nos comentários, e é isso, né? Não importa quem a gente foi, o que importa é que a gente decidiu ser, e que Deus te abençoe, que você saiba dizer não, né, ao velho homem, às tentações, e que Deus te reerga e você consiga, né, permanecer nos caminhos dele, que Deus abençoe sua família poderosamente, e a todos, né, que assistem. Tem outras pessoas que eu não me lembro o nome, tem a Rivânia, nunca mais ela comentou. Que o Senhor abençoe a sua saúde. O irmãozinho que ontem pediu para orar pela vida dele, que eu não estou lembrada agora o nome, mas eu sempre oro pela vida de todos os inscritos, né? Então se inscrevam, né? Comentem, fiquem à vontade, porque aí eu vou saber, né? Eu sempre vejo, viu, os comentários, eu sempre vejo, sempre dou coraçãozinho, retribuo. Enfim, vamos para a palavra. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, quem foi que levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo, né? O próprio Deus, o Pai, permitiu que Jesus fosse tentado para mostrar para nós, né, que ele não porque é meu filho, eu vou passar a mão na cabeça e meu filho vai ser excluído de tudo, isento de tudo, nada vai acontecer com ele, não. A prova já foi que ele escolheu o filho para morrer por nós, por nossos pecados e sofrer todas as nossas dores, e ele veio humildemente como um homem, né, nascido de mulher e de homem, que precisava de uma família, e ele humildemente habitou entre nós, seres humanos, né, humildemente, da forma simples, né, não mendigo, mas pobre, né, uma família pobre, humilde, e viveu assim a sua caminhada, pessoa normal, até chegar a cumprir o seu chamado, mas sempre zelando pela sua santidade, né, em nenhum momento ele pecou. Então ele permitiu. E aí fala assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Isso significa que ele bebeu água, né? Então nós vemos muitos jejuns aí de água, água e comida. Gente, não façam isso, porque é muito perigoso, né? É muito perigoso mesmo. Você tem que saber o seu limite. Deus não quer sacrifício de tolo. Mas Jesus fez 40 dias sem comer, mas de água ele bebeu. E eu imagino como ser humano, como ficou, né? Emagreceu, né? Enfim, porque ele era homem e Deus ao mesmo tempo.
E como homem, ele deve ter ficado magro, né? Debilitado. Mas ele se preparou para o que ia acontecer com ele. Então, é importante jejuar, buscar a Deus para que a gente se prepare para os dias maus, né? A gente tem que ter essa força de vontade. Então, ele disse assim, ó. Então, o tentador, né, o inimigo de Deus, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está o quê? Escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, eu fico toda arrepiada. Glória a Deus. E disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ó. Tá vendo que ele conhece a palavra? Ele diz, porque está escrito. Ele sabe a Bíblia toda decorada. Minha gente, nós temos que ter vergonha na cara e aprender mais de Bíblia, porque o inimigo de Deus sabe a Bíblia e nós não sabemos. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso aqui está onde? Repito todo. É muito forte. A palavra do Senhor é muito forte. E nós temos que conhecê-la para podermos falar. Está escrito assim, 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 para quando o inimigo vier nos afrontar, nos atacar, nos contrariar, querer nos convencer a mudar, né, o nosso conceito, a nossa fé, nós temos que dizer: está escrito assim, assim, assim. Porque se a gente não souber como vamos né, como é que nós vamos nos defender? Com o que ouvimos das outras pessoas? Então, ó, isso aqui está em Salmo, viu? Não tropeçarás em alguma pedra. Aí ele diz o quê? Respondeu Jesus. Como foi que Jesus disse? Também está escrito. Olha só. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte. Olha, o diabo como é astuto. Foram 3 vezes. Ele não se sossegava. Gente, se ele não sossegou, um filho de Deus tem todas as formas colocá-lo, né, no pecado, tirar o foco dele, desviar, enfraquecer. Imagine eu e você, comedor de feijão. Me diga. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, né? Todas as riquezas. E é assim que o diabo faz com você e comigo. Ele mostra os prazeres, as riquezas. E ele dá, viu? Porque o mundo jaz nele. Não que ele seja o poderoso, mas Deus permite, né? Ele dá, ele também cura, ele também dá. Só que ele dá e ele puxa o seu tapete e toma a sua própria vida. Então, não pense em fazer barganha com ele, em contrato, não queira o seguir, porque você vai pagar com a vida. E não demora, né? O estrago é feio, tanto já aqui nessa vida como na vida eterna. E o que foi que Jesus disse? E lhe disse: tudo isto te darei. O diabo continuou, né? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus ali prostrado o adorasse, porque ele é tão invejoso que ele tem inveja porque Deus é adorado. Lá no céu, os anjos é 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor. E o diabo não é adorado, né? Ele não conhece o amor, para ele não tem mais jeito. Ele sabe que não pode voltar ao céu, ele tem essa inveja, né? Ele não assume, mas ele morre de inveja porque ele queria ser Deus e ele sabe que tudo para ele já está perdido, ele sabe o fim dele. Então, Jesus, oh glória, louvado e engrandecido, eu amo esse Jesus porque ele resistiu até o fim. Ele disse: retira-te daqui, com autoridade ele falou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor
teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Quer dizer, os anjos vieram, deram comida, né? Mataram a fome dele, e ele se preparou para o seu destino. Como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É com a palavra, é com a autoridade que nós resistimos a ele, somente. Então, que possamos aprender, né? Tirar proveito dessa palavra, dessa lição, porque é das passagens lindas, né, da Bíblia, essa passagem que Jesus jejuou e resistiu, né, ao diabo. Porque Jesus estava jejuando, Jesus não precisava de comida. E se ele fosse fraco, ele ia cair logo nessa primeira cilada do pão, né, de comer. E a outra parte que ele disse para se jogar, quer dizer, Jesus desafiar a Deus, né, para se jogar, para que Deus viesse proteger. É lógico que Deus ia proteger, mas ele desobedeceria se ele fizesse isso. Ele desobedeceria e o plano de Deus de salvar a humanidade não teria sido concluído. Jesus precisava testar o Pai, se ele podia telesportar, ele podia, não precisava disso. E quanto às riquezas, para que Jesus queria as riquezas do mundo, se ele é o dono de todas as coisas? Ele que fez, ele foi o arquiteto. Imagina como o diabo quer ser inteligente e é burro, né? Burro totalmente, porque nada disso Jesus precisava naquele momento, né? Então ele decidiu, ele escolheu ser fiel, obedecer. E é isso que nós temos que ser. Gente, aqui tá um caso sério. Tem dia que é calor, tem dia que é um frio, e chove, e estia. Hoje tá sol, aí daqui a pouco, deixa aqui que melhora. É chuva. Aqui no Nordeste é assim, né? Ô, glória. Então, é isso, meu amado, meu amado, que possamos aprender com Jesus, né? A sermos resistentes, a obedecer e a dizer não. Que Deus abençoe grandemente, né? A sua noite, que você tenha um sono reparador, né? Que amanhã seja um novo dia com paz, saúde e que você consiga, né, continuar marchando. Deus abençoe.